Olá, olá, boa noite. Estamos iniciando mais uma live aqui pelo Instagram. E você que foi entrando, vai enviando para todo mundo que você conhece para participar conosco dessa live muito importante. Uma live volta às aulas, né? Para que nós possamos tirar algumas dúvidas aqui sobre a adaptação. Boa noite, Tati. Boa noite, Dayara. Pizzaria Luiz. Gente, tem uma pizza gostosa nessa pizzaria. Laís. Boa noite para vocês. E nós iniciamos então mais uma live falando sobre um tema muito importante, que é a adaptação das crianças na escola. Seja a adaptação inicial, né? Quando a criança ingressa na escola, ou seja, adaptação a uma escola nova ou uma turma nova, né? Com uma professora diferente. Então, nós vamos falar sobre essa adaptação e como nós, como pais, também como professores, podemos auxiliar, né? Ajudar aí nessa adaptação. Hoje eu convidei, né, a Valéria para estar aqui comigo, mas antes de chamar a Valéria eu vou me apresentar para quem não me conhece, né, quem for assistir essa live depois. Eglaus, boa noite. Cristina, boa noite. E quem for assistir essa live depois, né, e não me conhece, eu vou me apresentar. Meu nome é Júnia, eu sou pedagoga e psicopedagoga clínica institucional e estou aqui, né, no Instagram, dando algumas dicas para pais, para mães, sobre bom relacionamento com os filhos, né, sobre como melhorar aí o vínculo familiar, e algumas dicas também relacionadas às dificuldades de aprendizagem. Aqui a gente fala de tudo, né? Hoje, como eu disse inicialmente, eu convidei a Valéria, ela é psicóloga, e eu convidei ela hoje para bater esse papo aqui comigo. Eu espero que vocês gostem, né? Compartilhem aí com as pessoas que vocês conhecem, com as mães que vocês conhecem, para que nós possamos interagir por aqui, tá bom, pessoal? Então eu vou chamar a Valéria para que ela possa também se apresentar para vocês, para que vocês tenham a oportunidade de conhecer ela também. Deixa eu chamar ela aqui. Mandei um convite para você aí, Valéria. Tá dando para me ver direitinho? Agora tá dando. Boa noite. Boa noite, gente. O áudio tá bom? Tá ótimo, tô te ouvindo perfeitamente. É. É um prazer estar aqui. Fiquei muito feliz com esse convite, né, para falar de um tema tão relevante, né, que é a autoconfiança. Vou apresentar um pouquinho, né, gente? Meu nome é Valéria Alves, eu sou professora e psicóloga clínica. Eu tenho uma página aqui no Instagram que fala muito sobre autoestima e autoconfiança, direcionado para mulheres. Quem tiver interesse aí, dá um pulinho lá, dá uma olhadinha. Tem muito conteúdo valoroso, gratuito e tem muita coisa bacana lá. Então, como a Júnia me convidou para falar um pouquinho sobre autoconfiança, eu queria falar um pouquinho, então, o que é autoconfiança, né? Antes de eu falar o que é autoconfiança, gente, escreve para mim aí se vocês se intitulam autoconfiantes, mais ou menos confiantes, inseguros, muito inseguros, coloca aí para mim e eu vou lendo aqui como é que vocês, como vocês se veem, né? Se autoconfiantes ou mais ou menos, ou inseguros, como é que é? Escreve aí para mim, por favor. Deixa eu ver como é que vocês se sentem aí. E eu sou mais ou menos. Tô Mais ou precisando menos? trabalhar isso aí. Tô precisando trabalhar isso aí, É, Valéria. tá certo. Então, gente, a autoconfiança, ela é fundamental, né, para desenvolver vários aspectos da vida da gente, né? Para a gente ter sucesso na carreira, mais ou menos. E quem não se vê autoconfiante, é importante essa pergunta. Insegurança, às vezes.
É isso aí, gente. Então, a autoconfiança, gente, é você acreditar a autoconfiança é você acreditar em você mesma. É a sua capacidade, né? O quanto você se sente capaz, o quanto você acredita na sua força, na sua coragem, o quanto você acredita em você mesmo, o quanto você é capaz de realizar seus projetos de vida. Isso é autoconfiança, né? É acreditar em você mesmo. Aí você me pergunta assim, tá, autoconfiança é isso, acreditar em mim. Parece simples, né? Então por que algumas pessoas são mais autoconfiantes, menos autoconfiantes, mais ou menos, mais inseguras, muito inseguras? O que acontece aí, né, nesse trajeto para a gente se tornar mais autoconfiante ou menos ou inseguro, né? Gente, tanto a autoconfiança quanto a autoestima, que elas estão interligadas, né? A autoimagem, elas são desenvolvidas na infância, nas nossas relações, nas interações que nós temos com os nossos pais, com os nossos familiares, com as pessoas que a gente convive. Então, é construída, é aprendido, né? Então, a gente aprende como se vê, a gente aprende como se amar, se olhar, se respeitar. Então, tudo isso é aprendido. Como lidar com nossos sentimentos, como se posicionar. Então, quando a gente aprende de uma forma distorcida, né, a gente acaba não desenvolvendo tanto a autoestima, a autoconfiança. Então, não tem uma boa autoestima, não tem uma autoconfiança boa, né? Agora, tem uma notícia boa e uma ruim nisso, né? A notícia boa é a seguinte, ou melhor, vamos falar a notícia ruim primeiro. Muitos de nós já fomos criados dessa forma, né? Já somos um pouco inseguros. Já somos mais ou menos confiantes. Então, qual que é a questão? A questão é que a notícia boa é que, apesar de já estarmos, né, mais inseguros, sem confiança em nós mesmos, né, com pouca autoestima, a gente pode reaprender. A gente pode aprender de uma outra forma, sabe? Reprogramar aí o nosso cérebro. A gente pode aprender de uma forma totalmente diferente, né? A gente pode desenvolver a nossa autoestima e a nossa autoconfiança. Então, assim, isso é muito positivo. Saber que a gente tem várias ferramentas, instrumentos para poder conseguir melhorar a nossa autoconfiança. E a partir daí, além de desenvolver a nossa, a gente também vai ensinar para os nossos filhos também o que é ser autoconfiantes. Então, isso é maravilhoso pensar nisso, né? Porque a autoconfiança ela é fundamental na vida da gente, né? Para você se arriscar, tentar projetos novos, para ter sucesso na vida, para ter relações saudáveis, né? Então, quando a gente sabe que é possível ser treinada, pode reaprender, fica mais leve, não fica? Eu acho que fica mais leve, né? Com certeza. Então, assim, pensando nisso, a autoconfiança para a criança também ela é fundamental, sabe? Mas não só para adaptação. Ela é fundamental, gente, para socialização, tá? Para desenvolver as capacidades dela, tá? Para que ela vença os medos, para que ela supere todo tipo de obstáculo na vida dela, para ela que se desenvolva de uma maneira mais completa e atinja seu potencial máximo. Tá? Então, assim, é fundamental pensar nisso para a criança, né? Como desenvolver a autoconfiança da criança. E para isso, eu elenquei aqui, anotei aqui algumas formas, tá? Algumas formas da gente aumentar a autoconfiança das crianças. Mas eu vou deixar lá para o finalzinho da live para dar essas dicas para vocês, né? Para vocês ficarem até o finalzinho com a gente. E vamos falar um pouquinho, então, na prática, como que é isso, né, gente? Quando uma mãe, um pai chega nessa escola, né, numa escola que não conhece, com profissionais que não conhece, e às vezes a mãe já é insegura por si só, e ela está também insegura no momento por não conhecer a escola, não conhecer os profissionais, não conhecer a rotina da escola. Então ela tá fazendo, o que ela faz? Ela passa essa insegurança também para a criança, né? Porque a criança também aprende também observando, né? Não é só a forma de tratamento que ela tem, é também pela observação. Então, né, Júnia, quando chega na sala de aula essa criança, né? Aí o que acontece com essa criança nos primeiros dias de aula, né? Nessa adaptação, né? Acontece um monte de coisa, né?
Aí começa, né? Começa inicialmente pelo choro, e aí os pais já começam a ficar todos apreensivos, né? Ai, meu filho tá chorando demais, por que será? O que que tá acontecendo? E aí é uma tal de dor de barriga que aparece assim, né? Do nada, tava Sim, ótimo, de repente começou a dor de barriga, né? Dor de cabeça, e aí por aí vai, né? E aí a gente pode pensar nisso tudo que você falou, né, Valéria? Você fez eu refletir sobre algo, que essa questão da autoconfiança ser ensinada. sim. Isso nunca passou pela minha cabeça, sabe? Da autoconfiança ser algo ensinado. E aí, com isso, eu estou aqui refletindo enquanto você está falando, o quanto que nós, como os pais, né, temos responsabilidade sobre, né, como nossos filhos vão reagir, né? Então, no período de adaptação aí escolar, nos primeiros dias, às vezes a gente consegue ver, né? Só de olhar a gente consegue perceber que muitas vezes os pais às vezes estão mais inseguros do que a própria criança, Isso. né? E só pelo olhar do adulto a gente consegue ver que ele não está conseguindo ter aquela confiança. Porque, querendo ou não, isso é do ser humano, né? A gente sempre acha que o outro não vai conseguir cuidar do nosso filho da mesma forma que a gente Sim. cuida, né? A gente acha que não, só nós que cuidamos bem e só nós temos a capacidade, só nós vamos entender o que que ele quer, o que que não quer. Só que a gente precisa, né, oferecer para as crianças, oportunizar para as crianças esse desenvolvimento, né? Essa autoconfiança de falar, não, eu vou. O novo sempre traz um medo, né? Traz Sempre mesmo. traz uma insegurança. Mas a criança desenvolver até autocontrole, autoconhecimento de si mesmo, sabe? De falar assim, eu sei que eu estou chegando num ambiente diferente, não é um ambiente que eu estou acostumado, mas eu sei que eu posso aprender algo aqui, eu sei que, né, eu posso fazer novas amizades, mas então, ao mesmo tempo eu percebo que isso tudo vem desde lá de casa, muito antes das aulas começarem. Sim. Então, eu ressalto como muito importante, sabe? A família trabalhar isso com a criança antes de ir para a escola, né? Falar com a criança o que que ela vai encontrar lá. Olha, você vai encontrar uma professora, que é uma pessoa que você ainda não conhece, mas você vai ter a oportunidade de conhecê-la. Você vai ter novos amigos, você vai aprender coisas novas e instigar nessa criança que ela tem o desejo de ir para a escola, né? E ao invés da gente colocar diante deles as nossas inseguranças. Então, o que que acontece muitas vezes? Aí a gente acaba comentando perto da criança, né? Nossa, será que se chegar lá, será que ele vai dar conta de ficar lá? Nossa, será que a professora vai cuidar dele direito? Nossa, será que se ele machucar, o que será que vai acontecer? E a criança vai ouvindo aquilo ali, né? E automaticamente ela vai enraizando nela, vai criando nela essas inseguranças, esses medos, né? Tem um comentário aqui da Dayara que ela falou exatamente, Ju, minha insegurança é se o outro vai cuidar dele bem, tá vendo? É. Então é muito importante, né? Tanto o professor passar essa segurança para a família, né? De mostrar, olha, nós estamos aqui por ele, nós estamos fazendo o nosso melhor, acolher essa família, acolher essa criança, para que essa criança se sinta também pertencente àquele ambiente, né? Ela Sim. precisa se sentir pertencente, porque se ela se sentir ali como um peixinho fora d'água, dificilmente ela vai conseguir com o tempo, mas inicialmente ela vai ter mais dificuldade ainda nessa adaptação, né? Então, com a sua fala, eu consegui perceber isso, né? Quanto que os pais influenciam aí nessa questão da adaptação escolar, né? Como Uhum. que aquilo que os pais transmitem pode ajudar ou pode dificultar ainda mais essa adaptação, né? Sim.
Inclusive, essa questão desses sintomas físicos que acontecem com várias crianças, né? Eu, quando era pequena mesmo, 2 anos seguidos, no inicinho lá que eu entrei pra escola, me dava dor de barriga, né? E não era mentira minha, eu tinha dor de barriga, né? Tem criança que dá febre. Então, realmente, eles acabam aparecendo esses sintomas, né? São reais, não são imaginários, né? Às vezes a mãe pensa, isso é bobagem. Mas porque também não houve uma preparação mesmo dessa criança para chegar até a escola, né? Precisa ser conversado com essa criança, né? Que ambiente é aquele? Passar segurança, né? Que é um ambiente seguro, né? E isso que você falou do acolhimento, ele é fundamental mesmo da professora, né? Assim, não só da professora, de todos os funcionários da escola, né? Mas é fundamental esse acolhimento da família, da criança, para ela entender que é um espaço onde ela vai aprender tantas coisas, né? Um espaço que é um espaço preparado para ela, né? Então é fundamental mesmo essa preparação do pai e da mãe com essa criança, né? Tem pai e mãe Verdade. que nem conta, na verdade, né? Aí no outro dia, amanhã começou o ano letivo, amanhã você vai para a escola. Então, assim, a criança fica Não perdida, tem né? nem tempo para se preparar, né? Isso. Para interiorizar aquilo que foi dito, é tudo muito assim, muito rápido, né? A Dayara colocou aqui, antes da Dayara, a Tati falou, né? Realmente, Júnior, eu vejo pais sofrendo mais que as crianças. É essa ruptura, né? A gente está tão acostumado, principalmente quando é a primeira vez da criança na escola. Esse período, né? Junto ao período gestacional, depois o período em que, né, que a gente fica um tempo com a criança em casa, antes de voltar ao trabalho. E ali a gente se apega mesmo. E a criança também, né? Nós somos o porto seguro dos nossos filhos. Isso nós não podemos negar. Só que eu vi uma frase que diz o seguinte: nós temos que ser o porto seguro das nossas crianças, mas nós temos que dar a elas a oportunidade também de conhecer o mundo, de desenvolver a sua independência, sabe? E nós, como pais, nós temos que oportunizar isso para eles, né? É. A Dayara colocou aqui: estou passando todos os dias com ele na porta da escola e dizendo que um dia vamos entrar e brincar muito. É isso aí, Dayara, você já está preparando ele, né, para o ambiente em que ele vai, né? Outra coisa aqui, falando dessa questão da separação, né, de como que os pais sentem, e sentem mesmo, sabe? Eu vejo que essa adaptação não é uma adaptação só da criança, mas é uma adaptação Família. do adulto, da família. Vai ser uma rotina nova, vão ser aquele momento que você está em casa lá e você está pensando assim, meu Deus, o que será que ele está fazendo lá? Nossa, será que aconteceu alguma coisa? Nossa, será que ele passou? Mas será que ele comeu? E aí a gente cria mil e uma coisas, né? E é importante a gente, no momento, principalmente se a gente não for trabalhar, se a gente ficar em casa, se a gente não for trabalhar fora e estiver em casa, a gente tentar procurar fazer com que a nossa mente esteja, né, ali focada em outras coisas para a gente não sofrer também, né? Para a gente não Sim. ficar remoendo aquilo ali e falar assim, chega na escola assim, ai meu filho, e aí? O que aconteceu? Foi tudo bem? E a gente joga aquele monte de insegurança de novo em cima da criança e vai só virando uma bola de neve, né? Outra Sim. situação, Valéria, que eu tenho percebido muito, é quando os pais vão entregar a criança na porta da escola ou na porta da sala, cada escola é de uma forma. E às vezes eu vejo assim, eu vou até pegar minha garrafa aqui para ilustrar. Eu vejo assim, a criança está aqui, né? Então, assim, vai lá, filho, vai lá. Mas aqui, né? Tá agarrado, não Segurando. solta, não. Vai lá, filho. Não, a mamãe vai te buscar, a mamãe te ama tanto. A gente quer externar para eles o nosso amor mesmo. A gente quer mostrar para eles que, assim, eu vou estar longe, mas eu te amo, eu tô aqui, qualquer coisa eu tô aqui. Mas essa atitude, assim, eu não sou psicóloga para poder falar, mas aí você vai me Uhum. ajudar. Mas eu creio que essa atitude causa, né, uma insegurança também na criança. Da criança ver que os pais estão custando entregar. Então, ao meu ver, parece que eles estão entregando ele para alguém e que aquilo ali vai ser uma situação perigosa, sabe? Parece que passa isso para a criança. Eu tô certo, ou eu É tô isso viajando a mesmo. maionese aqui.
É isso mesmo, né? E o quanto isso é ruim, prejudicial para a criança, né? Porque muitas vezes a experiência que a gente tem que na sala de aula, a criança ela nem se envolve nas atividades, ela não experimenta, né, conviver com os colegas, ela fica apenas chorando por causa disso, porque ela fica pensando, ah lá, minha mãe tá me deixando aqui, mas ela tem alguma coisa errada, entendeu? Alguma coisa não tá legal. E assim, passar essa segurança para a criança é fundamental, principalmente na hora da entrega da criança para a professora, né? Que a professora, ela tem um papel aí, ó, central nessa história, né? De também, a partir do momento que a mãe entrega essa criança para a professora, de acolher e explicar para essa criança também que aquele momento é apenas algumas horas, quais atividades que vão ter, né? Porque também isso facilita também que a criança vá confiando na professora, né? E vá se adaptando melhor mesmo. É, e às vezes também pode acontecer de os pais, às vezes, têm tanta dificuldade de desprender que aí fala com a criança assim um monte de vezes. Não, a mamãe vai voltar. Não, a mamãe vai voltar. Não, a mamãe vai voltar. E aí a criança, eu não sei se você já viu isso, mas assim, a criança fica o dia inteiro perguntando: a minha mãe tá chegando? A minha mãe vai voltar? A minha mãe tá chegando? E aquela ansiedade, sabe, na criança. A criança fica assim de 2 em 2 minutos. Não, será Sim. que minha mãe tá chegando? Será que minha... Não, minha mãe tá... E imagina o que a mãe tá fazendo em casa, né? Já teve criança, já teve caso comigo que a criança ficou imaginando, pensando num brinquedo que ia chegar em casa. Olha para você ver. Ela criou uma ansiedade dentro dela por causa de algo, de um objeto que a mãe falou para ela que ia chegar, né? No período em que ela estivesse na escola. E ela não queria ir para a escola porque ela sabia que esse objeto ia chegar. E ela ficou o dia inteiro falando desse objeto. E, não, será que já chegou? Nossa, professora. E eu percebia que ela não prestava atenção no que eu estava falando, sabe? Ela não prestava atenção nas atividades que estavam sendo desenvolvidas ali. Ela só pensava no objeto que ia chegar. Então, eu penso assim, a criança também que ela sente essa insegurança da família, ela também fica ali pensando o tempo inteiro: nossa, será que minha mãe já está chegando? Será que já está na hora? Porque eles não têm muito essa noção de tempo, né, ainda. Por mais que a gente fale assim, ó, não, nós vamos ficar aqui 4 horas e meia. Para eles, 4 horas e meia é uma eternidade. Eles não têm ainda essa noção, né, do que são 4 horas e meia. Então, eu vejo essa dificuldade até mesmo na hora também de ir embora. Às vezes o pai, não, eu vou, tchau, tchau. Você não vai mandar beijo, não? Tchau, manda um beijo. Não. Aí a criança manda um beijo, manda um beijo de novo para a mamãe. Uhum. Né? Ou então a mãe fica de longe, observando. E aí, se essa criança vê essa mãe de longe, aí vem de novo os sentimentos, né? Por que a minha mãe tá ali no cantinho olhando? Eu tô correndo algum perigo, tá Algum acontecendo alguma risco. coisa, né? Tô É. correndo algum risco. Ou então, Júlia, também quando a criança, ela, de certa forma, ela é esquecida, né? Tipo assim, é o último pai a buscar. Ou então acontece alguma situação mesmo que já teve famílias que esqueceram a criança, chegou meia hora depois, uma hora depois. Esse sentimento que é criado da criança, né? Essa questão de fui abandonado, essa questão da confiança, ela é muito prejudicada, né? De estar lá no horário para buscar, de não ser o último a buscar a criança, né? Porque ela percebe tudo isso, os coleguinhas indo embora e ela ficando, né? Então, será que meu pai e minha mãe vão vir mesmo me buscar, né? Aconteceu alguma coisa? Isso também é muito importante, né? Porque a criança ela já pode entrar para a escola já pensando, né? Nossa, será que minha mãe hoje vai me esquecer de novo? Será que vai acontecer alguma coisa que eu vou ficar aqui? Será que eu vou dormir? Aí eles imaginam um monte de coisa, né? Será que Um eu vou ter monte que de dormir aqui na coisa. escola? Se eu for dormir na escola, será que eu vou dormir sozinho? E uma coisa vai puxando a outra, né? São muitos, muitos, muitos sentimentos aí que envolvem, né? Então, eu penso assim que nós pais, nós temos que pensar, né, nessa responsabilidade daquilo que nós transmitimos para a nossa criança, né? E principalmente criar uma parceria com a escola, né? Nós temos que ser parceiros da escola, da professora, né? Nós temos que trabalhar juntos. Aí você, às vezes, de repente, alguns pais pensam assim: trabalhar junto? Como assim trabalhar junto? Eu tenho que fazer o papel da professora? Não. A gente está falando no sentido de você tem que trabalhar com a sua criança também o emocional, também, igual você falou no início,
a questão da criança identificar o que ela está sentindo, né? O que eu estou sentindo? Mas isso que eu estou sentindo eu, né? Eu estou criando isso, mas eu realmente eu corro esse risco. Eu sei que eu acho que deve ser algo muito assim abstrato ainda, né, para a criança. Uhum. Mas o adulto ele pode ajudar essa criança aos poucos a ir identificando o que ela está sentindo. Mas eu também vejo que muitas vezes nem nós mesmos, como adultos, sabemos o que nós estamos sentindo. Às vezes nem Verdade. nós nos conhecemos, né? Trabalhar as emoções, né? Os sentimentos, né? É Isso, verdade. o autoconhecimento mesmo, de você saber o que eu tô agindo dessa forma por quê? Eu estou o quê? Tô nervosa, tô brava, tô ansiosa, o que que é? Nomear o que que você está sentindo. Mas se você não se conhecer, você não vai conseguir fazer isso, né? É. Então, é muito importante. Inclusive, era um dos passos que eu ia falar, uma das formas, né, que ajudar as crianças a falar dos seus sentimentos ajuda a fortalecer a autoconfiança, porque ela começa a se entender, né, a se autoconhecer. E como que eu lido com isso? Ah, tá, agora eu tô sentindo isso. Como que eu lido com esse sentimento? Então, isso tem que ser conversado, né? A criança tem que ter abertura e espaço para poder falar dos sentimentos dela para os pais, né? E para poder trabalhar essas emoções, esses sentimentos, né? Isso é uma das formas de aumentar, fortalecer a autoconfiança da criança, né? Sim, eu tenho visto que, assim, todos os vídeos que eu faço por aqui, é, eu sempre falo do diálogo, né? Que é algo que está tão escasso, sabe? Eu vejo que cada vez menos as famílias dialogam com os filhos e vice-versa. E aí fica mais difícil ainda o convívio em sociedade, né? Porque se a criança ela não tem o hábito de conversar nem mesmo com a família, e que é onde ela, né, aprende a maior parte aí né, do que ela vai construindo, né, em si, como que ela vai fazer para poder conversar, de repente, com a professora, né? Como que ela vai fazer para falar com a professora o que que ela está sentindo? Não, professora, porque eu tô triste, porque eu estou com saudade da minha mãe, eu sei que ela vai voltar, mas eu estou com saudade da minha mãe, e aí fica muito mais fácil também o professor, né, mediar aquilo ali. Sentar, conversar e explicar como que vai funcionar, explicar o que que vai ser feito, igual você falou, né? Antecipar o que que vai ser feito para a criança diminuir aquela ansiedade, Ansiedade. né? Eu vejo que a rotina mesmo que a gente faz na escola, isso ajuda muito. Porque a criança ela já sabe exatamente o que que vai acontecer. Então não cria nela aquela ansiedade, aquela expectativa de não, o que que será agora? Ela já sabe. Então ela não sofre por antecedência, né? Sim. A Dayara fez uma pergunta aqui. Como isso funciona na cabeça da criança de 1 ano e meio? Porque vai estar num ambiente novo, sem ninguém que ela conhece. Será que ele vai se sentir abandonado? Ô, Dayara, eu acho que isso tudo depende dessa preparação que a gente está falando, né? Anterior ao momento, né? E eu creio que no início é óbvio que para ele vai ser difícil, vai ser novo. Não é que vai ser difícil, mas vai ser novo. Mas o hábito, né, a rotina, vai acabar fazendo com que ele se acostume, que ele perceba que ele não vai ser abandonado por você, né? O primeiro dia pode ser que ele tenha esse sentimento, mas aí no momento que você pegar ele já vai começar a ver, falar, olha, fiquei aqui um tempo, mas a minha mãe me buscou, né? E a cada dia isso vai sendo construído um pouco, né? Você concorda comigo, Valéria? Concordo, até porque também a confiança ela é construída, né? Ele vai percebendo que ele pode confiar na professora, nos funcionários em geral. Ele vai se interagindo com os coleguinhas, eles adoram interagir, né? E vai participando das atividades que são muito interessantes, né? Então, assim, eu acho que todo o processo, né, da rotina mesmo vai facilitar que ele vá se adequando mesmo, né, gente? É uma fase e vai passar, é um processo que todo mundo passa, é normal e vai ajudar muito na autonomia, né? E na independência dessa criança estar na escola, né? Isso. A Laís colocou um aspecto interessante aqui, que é quando a mãe mente para a criança. Isso, gente. Quando você fala assim, não, eu não estou indo embora, não, eu estou ali. Gente, a criança procura essa mãe pela escola o dia inteiro. Todo. O dia inteiro ela fica, minha mãe tá onde? Ela falou que ela ia ali,
E aí é o que você acabou de falar, né, Valéria? Cadê a confiança? Cadê a Cadê confiança? aí o vínculo de confiança que tem que ter entre o filho e os pais, né? Não Isso. tem. Para que você vai mentir para a criança e falar com ela que você vai estar ali? Não, explique, seja verdadeiro, sabe? Fale a verdade, ensine para sua criança através da sua atitude o que a gente não deve mentir. Que mentir não é algo bom, né? Que a gente tem que falar a verdade, a gente tem que ser sincero. Então, olha, a mamãe vai ir para casa agora, você vai ficar com a sua professora, com seus amigos, vai aprender muitas coisas, e quando der o horário de buscar, eu vou vir te buscar. Afirma para ele, olha no olho dele e fala, eu vou vir te buscar. E você tem que transmitir essa confiança para sua criança. Porque se você não criar essa confiança, qualquer outra situação que você, né, falar para ele que você vai ir e você não der, ele não olhar para você e não sentir essa confiança, toda vez vai ser assim, né? Toda vez vai ter esses episódios aí de difíceis, né, de adaptação. Aí a Não Laís tá falou, vindo lá, os dizendo que tá comentários na para mim, não. porta, não. Aí Laís falou, Não, ó, é. dizendo que tá na porta esperando, ou que vai no banheiro. É verdade, a É. gente já ouviu muito isso, sabe? Ai, peraí, que eu tô até digitando coisa aqui, gente. Cadê o comentário? A Glauce, Valéria, por que tem criança que pergunta várias vezes se a mãe vai chegar? Por exemplo, você responde que daqui a pouco ela chegará. Depois de segundos, ele pergunta de novo e de novo. Pode ser essa insegurança, né? Que minha mãe não vai voltar. Pode ser que essa criança também não foi preparada mesmo, né? Para a escola, para aquele ambiente. São tantos motivos, né? Cada família tem que entender, né? O porquê que isso está acontecendo. A professora conversar com a mãe, né? Falar com a mãe, olha, ele tá perguntando isso, o que está acontecendo? Você preparou, você conversou. É muito importante, né? E principalmente se interessar pelo filho, assim que ele sai da escola, falar como é que foi a escola, como é que foi ou amanhã ou à tarde, né? O que ele fez na escolinha. Isso é fundamental, gente, para É. criança. Mas vai depender muito de criança para criança isso, né? Assim, por que ela pergunta isso? A Glaucia até colocou aqui assim, será que é porque a criança não confia no professor? Eu diria que eu entendo que é menos confiança da criança na família do que no professor. Porque o Ele nem professor ela ainda conhece, não né? conhece isso. Nem conhece o professor, O né? professor ele ainda está conhecendo aquela criança. Então, se a criança ela não está acreditando no que você está falando, alguma coisa pode ter acontecido anteriormente, que a Uhum, família não cumpriu o que disse que ia fazer, né? sim. E aí essa confiança foi, ó, só diminuindo, né? Mais uma vez a importância das nossas ações. Nossos filhos nos observam o tempo inteiro. Eles observam muito mais as nossas ações do que as nossas falas, né? E Sim. aquilo que a gente faz, vocês podem observar que eles fazem igualzinho depois. Aqui em casa mesmo tem uma aqui que é eu escrita assim, ó, até o jeito de conversar é a mesma coisa. A Sim. Cristina, Cristina falando que o primeiro dia de aula deixou o filho na escola e foi embora chorando. Chorando. Cristina, a primeira vez que eu fui deixar meu filho na escola, era na mesma escola que eu trabalhava. Mas eu não chorei, não, mas eu fiquei decepcionada, porque ele entrou, me deu tchau e não estava nem aí para mim. E aí eu falei assim, meu Deus, o menino não vai nem chorar, não vai falar, mãe, né, vai me querer, não. Gente, ele não estava nem aí para mim, tá bom? Mas aí é o quê? A confiança, né? Tem a questão de. É. Eu sei que também o fato de trabalhar no mesmo ambiente acaba ajudando, né? A criança sabe que você está ali. Então ajuda um pouco também. Tati disse: todas as mães deveriam participar dessa live. Acredito que essas mães estão um pouco despreparadas para esse momento tão especial. É verdade, Tati. Né? Vou ficar salva, hein, gente? Ai, ai. A Dayara falando: essas coisas tinham que ser faladas nas primeiras reuniões de pais. É verdade. Ai, gente, tem muitos comentários. Estou gostando muito da participação de vocês aqui. Tá muito legal, né? Mas aí, deixa eu ver se ficou mais alguma coisa aqui para eu poder falar. Mas é isso Então, mesmo. Pode falar, Valéria. Então, eu queria falar agora, então, as formas de estimular a autoconfiança das crianças, que eu acho que é fundamental, são dicas muito interessantes, e às vezes você nem consegue atentar para elas. A gente já falou de duas aí, né, no meio da conversa aí,
batendo papo, que primeiro é demonstrar interesse pelas atividades das crianças, né, gente? Porque se ela se sente valorizada, útil, isso faz toda a diferença para desenvolver a autoconfiança da criança, né? Para ela se sentir capaz, que ela acrescenta naquele ambiente, acrescenta para as pessoas, sabe? Eu anotei aqui para não esquecer, gente. A segunda é aquela questão de ajudar a criança a falar dos sentimentos, também isso é fundamental, se autoconhecer, se entender por que está sentindo aquilo e como que eu lido com esse sentimento, né? Então é fundamental também. Não criticar a criança, e sim o comportamento inadequado. Gente, isso é fundamental. Tem gente que fala assim, você não foi legal. Gente, né? Isso aí você tá realmente, assim, lá na confiança da criança, assim, ó, destruindo a autoconfiança da criança. Por quê? É falar do comportamento, não da criança, sabe? Olha, esse comportamento não foi legal, né? Porque não é a criança que não foi legal. E explicar por que aquele comportamento não foi legal, né? Esclarecer para a criança. E nós não somos, né? Nós às vezes estamos daquela forma ali naquele momento, mas nós não somos aquilo, né? Com certeza. Elogiar as conquistas. Isso é fundamental para que a criança continue se esforçando, continue buscando novos projetos, experimentando coisas novas. Isso é fundamental. Isso aqui, gente, eu não podia esquecer de falar, anotei mesmo. Gente, respeitar o tempo de cada criança. Cada criança tem o seu tempo determinado para cada coisa. Às vezes até os pais ficam comparando os irmãos. Fulaninho andou antes que fulano. Gente, não façam isso. Isso prejudica a autoconfiança da criança. Cada um tem o seu tempo, respeite, curta cada fase da criança, sabe? Isso é muito bom pensar sobre isso. Essencial, né? E por fim, demonstre amor e respeito, né, gente? Por quê? Quem se sente amado e valorizado também com certeza vai desenvolver melhor a sua autoestima, vai desenvolver melhor a autoconfiança, vai ter uma autoimagem mais positiva de si, entendeu? Então vai se amar mais, se valorizar e vai conseguir ter mais sucesso na vida em todos os aspectos. Então, amar essa criança, né? Que é o mais importante. É verdade, Valéria. Então, para a gente finalizar aqui a nossa live, eu queria finalizar aqui com uma frase, né? Para nós focarmos menos nas inúmeras barreiras que nós criamos dentro da nossa mente e confiar mais que nós estamos fazendo o melhor para os nossos filhos e o melhor também para nós. Porque nós também crescemos muito, né, nessa fase. Nós crescemos muito com as crianças, né? E então é isso, que nós possamos aí, a cada dia, né, um exercício diário, né? Tem mamães aqui que eu já estou vendo, né, pelos comentários que já estão aí se preparando psicologicamente para o momento, mas é assim mesmo, né? Igual a Valéria falou, é um momento que todos nós passamos por isso. Isso é algo natural, né? Não acontece não só na escola, mas tudo que é novo traz um incômodo, né? Traz uma insegurança, traz um medo. Mas nós precisamos ser a ponte de apoio e nós precisamos ser o porto seguro dos nossos filhos. Nós não precisamos impedi-los, né, de voar por medo, mas nós temos que ensiná-los a voar e ensiná-los que eles podem sim voar, mas que nós estaremos aqui, né? E assim a criança vai desenvolvendo cada dia mais e da melhor forma possível, que é explorando o que ela tem em volta, né? Valéria, te agradeço demais pela parceria, pelo dia de hoje. Eu creio que foi muito bom. Tem só comentário bom aqui, você não está vendo, mas está aqui. Não estou vendo, depois eu dou uma olhadinha. Eu agradeço muito o convite, viu, Júnia? Foi muito valoroso para mim estar aqui nesse momento, poder passar um pouquinho do que a gente, né, sabe. E aí, fico muito feliz mesmo de estar aqui. Então, obrigada. Muito bom, né? Que isso, eu que agradeço. E agradeço todo mundo que está aqui também, viu, gente? Cristina, Dayara, Paulinha, todo mundo aqui falando excelente conteúdo, falando, não, já acabou. Pois é, Dayara. Pleno sábado nós estamos aqui, vocês também estão aqui, tirando um tempinho, né, do dia de vocês, do lazer de vocês, para estar aqui ouvindo a gente. E nós somos muito gratos por isso. Agradecemos vocês por estarem aqui. E quem não participou, né, quem vai ver depois,
Esperamos também que ajude você aí com a sua criança na sua casa, nesse momento tão importante que é o ingresso na escola, né? E quem assistiu, compartilhe a live com outras mães que vocês sabem que precisam ouvir um pouquinho do que nós falamos por aqui. Tá bom? Valéria, beijão. Boa Obrigada, noite. viu? Tchau, gente. Até. Tchau, pessoal. Até.